retomando então a nossa conversa, bem informal, porque a nossa amizade é de longa data, né? Henrique, agora falando um pouquinho para a turma de fisiologia veterinária, que nós já abordamos alguns tópicos de fisiologia do digestório, né? Eu gostaria de ti, o que tu mais trata em clínica de digestório? Bom, a minha área de trabalho é o cavalo, né? Então, o mais comum são as cólicas, né, que a gente enfrenta. Boa parte dessas cólicas, ela tem origem no manejo errado. Algumas delas em problemas odontológicos, outras por verminose, outras por motivos diversos. Mas dá para dizer que, com certeza, uma boa parte é fruto de um manejo equivocado, né? A gente, nessa intensificação da criação de equinos, onde ele cada vez mais está dentro da cidade, a gente esquece que ele é um herbívoro e que a base da alimentação dele é pasto. A gente Perfeito. faz o contrário normalmente, né? A gente Certo. alimenta com ração e complementa com pasto. Verdade. E na verdade deveria ser o contrário, né? Com Tu certeza. alimenta com verde Uhum. e tu dá a ração como o ajuste fino ali, né? O concentrado comercial como ajuste. E no cavalo, ele está cada vez menos no campo, cada vez mais dentro da cidade, e aí a gente necessita de usar outros mecanismos, como feno, como pasto cortado, e nem sempre tu consegue suprir o volumoso em quantidade Certo. e muito menos em qualidade, né, que o Com cavalo certeza. precisa. Então, alguns conceitos anatômicos que precisam ser sempre destacados, né, embora eles sejam massacrantes, mas eles precisam estar ao vivo na nossa cabeça o tempo todo, Com né? certeza. O cavalo tem um estômago proporcionalmente pequeno, se a gente Pequeno. comparar ele a um ruminante, por exemplo. Ele tem uma necessidade de mastigar muito grande, porque esse alimento precisa sofrer uma digestão mecânica, né, física, já na mastigação, para que chegue lá no estômago já com um processo adiantado, né, de Certo. mastigação, de digestão mecânica. A saliva tem componentes extremamente importantes, né, como os tamponantes, que mantêm também a qualidade de vida, porque isso reflete lá no bem-estar. O cavalo que mastiga pouco tende a ter uma ingesta um pouco mais ácida, isso vai refletir em gastrites ou algumas outras dores pós-alimentares que podem acontecer. Então são processos bioquímicos que acontecem no interior do animal que esterorizam de alguma forma. De Por alguma exemplo, a forma, laminite. pode chegar no absurdo da laminite, pode chegar em questões de perda de peso, pode chegar em questões comportamentais, Olha aí. cavalos que desenvolvem problemas, comportamentos estereotipados, porque a ração causa dor de estômago e ele começa a buscar mecanismos, de um pode ser a aerofagia, que é aquele hábito de sugar ar, alguns a roer cocheira, tudo associado a problemas do manejo alimentar. Por quê? Porque a gente encurta o período de manejo, né? A gente precisa entender que o cavalo pasteja na natureza quase 80% do seu tempo, de maneira lenta, né? Ele come pequenos bocados e vai caminhando e comendo pequenos bocados ao longo do dia e da noite. E a gente transforma isso de maneira muito abrupta, né? A gente coloca dentro da cocheira, dá a ração, dá uma determinada quantidade de volumoso, seja de feno ou de pasto verde, e tira aquele cavalo dali para o pendurico, ou solta num piquete que não tem muito o que comer, ou leva ele para uma atividade esportiva ou de lazer, e aí de tardezinha de novo ele ganha mais uma porção de ração, mais uma porção de pasto, que talvez em pouco mais de uma hora ele acabe de comer aquilo ali, e aí ele só vai voltar a ser tratado novamente no outro dia. Então ele tem um intervalo aí de 12 horas de ócio na cocheira, né, de tempo para não fazer nada, e é que nem guri arteira, né? Certo. Se não tem o que fazer, Corta o vai dedo. inventar uma arte, vai inventar uma arte para fazer. Eu brinquei agora porque o filho dele acabou de cortar o dedo ali. Então, esse tempo de ócio de cocheira é um tempo que prejudica muito o comportamento do cavalo. E aí a gente tem que fazer adequações de manejo para a gente conseguir fugir disso. E acho que isso a gente vai falar no próximo vídeo aí para não Claro. estourar o nosso tempo. Tá certo.